capítulo 3. A partir do versículo 1. E eu quero pedir a atenção de todos, né? Que vamos ficando de pé para fazermos a leitura. E vamos estar focados na pregação. Amém? Amém. Vamos abrir? João 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, não ouve o barulho que ele faz, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor que aplique em nossos corações a palavra, assim como aplicou o novo nascimento em nossas vidas. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, diante da Tua presença, e somos totalmente dependentes do Senhor para compreender a Tua palavra. Quanto mais amadurecemos, Pai, na vida cristã, percebemos que a obra da salvação é a obra do início ao fim que pertence ao Senhor. Mas não só isso, Pai amado. O permanecer firme, permanecer andando nos caminhos de Cristo também é uma obra que depende totalmente do Espírito. Vemos a nossa pequenez, Pai amado, em todas as coisas, nossas limitações em todas elas. Vemos o tanto que somos como crianças agitados de um lado para o outro. Vemos o tanto, Pai amado, que somos pequenos para compreender as coisas do Espírito, as coisas espirituais. E quando chegamos, Pai amado, quando enxergamos todas essas verdades, concluímos que, Pai amado, tudo é a graça do Senhor. Até o entendimento de uma pregação, até o entendimento do culto, até a compreensão, Pai amado, de meditarmos e aprendermos mais do Senhor. Então que nesse momento também o Senhor seja misericordioso para conosco, gracioso, e aplique a mensagem em nossos corações, Pai. Pois a nossa dependência do Senhor é real, verdadeira. E nós estamos aqui, Pai amado, não falando palavras ao vento, não soltando palavras ao vento, mas realmente admitindo aqui a nossa pequenez em compreender a Tua verdade. Que o Teu Espírito, Pai amado, aplique nos corações, que o Teu nome seja glorificado e que cada um aqui seja alimentado para a Tua glória. E assim nós oramos e pedimos tudo pelos méritos de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo faça a obra em nossos corações, Pai amado. Que o Espírito Santo nos dê a compreensão, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Atente para a nossa condição, Pai amado. E nos abençoe, Pai amado, com a bênção do entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Vamos lá. Do que nós iremos tratar aqui? Nós iremos falar sobre o ensinamento de Jesus Cristo sobre o novo nascimento. Então, nós iremos falar de um assunto muito oportuno, que é o novo nascimento. Então, o ensino das Escrituras sobre a doutrina do novo nascimento é um dos ensinos mais maravilhosos que tem revelado para nós. É um dos ocorridos, meus irmãos, mais magníficos e sobrenaturais que pode acontecer. É isso mesmo. Talvez nem a doutrina da criação, né, ela está num patamar tão elevado como a doutrina do novo nascimento. Então a doutrina do novo nascimento, da regeneração, do homem nascer de novo, é uma doutrina
muito mais maravilhosa do que o que Deus fez enviando 10 pragas ao Egito. É muito mais sobrenatural do que Moisés ter abrido o Mar Vermelho, que é mais gloriosa do que no dia que o sol parou, nos dias de Josué. E também arrisco dizer, é muito mais edificante, ou melhor dizendo, profunda do que o estado que o próprio Adão foi criado no Éden. Então a doutrina do novo nascimento, creio que está entre os feitos de Deus mais preciosos revelados ao homem. Essa doutrina, meus irmãos, esse ensino, realmente é algo maravilhoso e profundo para nós. Nascer de novo é quando o poderoso e soberano Espírito Santo faz uma operação interna no coração de um pecador. É uma operação que provém unicamente do Espírito Santo. É uma cirurgia, trazendo vida à nossa morte, trazendo luz à nossa mente escura e tirando o coração de pedra que há em nós e nos dando um coração de carne, pulsante e agonizante pelo próprio Deus. Então, você ou a pessoa que nasce de novo, ela é totalmente transformada, suas faculdades mentais são avivadas e as palavras de Deus penetram no coração dessa pessoa como antes não penetrava. As coisas de Deus começam a fazer sentido. O Espírito Santo começa a tirar as escamas dos olhos e os tampões dos ouvidos. Então, é uma metamorfose realmente que acontece em nossas vidas. É como se fosse a lagarta virando o quê? Borboleta. Assim acontece também a transformação radical em nossas vidas. Você começa a desejar Cristo, você passa a amar ao Senhor Jesus Cristo, você passa a entender a palavra, você passa a se deleitar em Deus, você passa a querer Deus, você passa a obedecer a Deus, você passa a querer seguir o Senhor Jesus Cristo, trabalhar para o Senhor Jesus Cristo e até morrer por Jesus Cristo e pela sua obra. Sim, tudo isso acontece porque o novo nascimento é Deus tirando as escamas dos nossos olhos. E não é você mesmo com sua força arrancando, porque você não tem poder para tal. É Deus tirando os tampões dos ouvidos e a palavra de Deus penetrando e causando vida internamente. Então isso não significa que nós não teremos lutas, no Evangelho e que não teremos que negar nossa carne, ou nossas vontades, ou nossos desejos pecaminosos. Porém, algo é transformado de dentro para fora. E nós passamos agora a realmente seguir genuinamente a Deus. Então, para que fique claro também, em uns o Espírito Santo age como um relâmpago, cortante e rápido, em outros como uma onda suave e leve. Cada um tem a sua experiência do novo nascimento. Por exemplo, em Paulo, o Espírito Santo realmente age como um relâmpago, é rápido. 3 dias depois que ele passa pela experiência, ele já está se batizando e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago, irmão de Jesus, era próximo a Jesus, claro, por ser irmão, convivia com ele. Porém, durante os 3 anos que ele passou com Jesus Cristo, ele não passou pelo novo nascimento, ele não foi regenerado, ele não foi vivificado, ele estava ali com Cristo, ou como Judas também, que não foi, Mas o caso aqui é de Tiago, estava ali com Cristo, mas não era regenerado, ou como Judas também, o irmão de Jesus Cristo, não o traidor. Então, só depois de um tempo, depois da ressurreição, é que Tiago passa pelo novo nascimento e pela regeneração. Então, com cada um de nós também é assim. Não menospreze o modo como o Espírito Santo agiu em você, ou pode agir ainda em quem não é nascido de novo. O problema é que discernir realmente essa obra exige discernimento bíblico do começo ao fim. Não é o seu achismo, não é o que você diz, não é o que você acha, não é o que você ouviu, não é o que você deixou de ouvir. Então, discernir o novo nascimento é uma obra totalmente pastoral, é um acompanhamento mesmo que tem que ter, e normalmente é para ser dessa forma, não é assim hoje, mas é para ser dessa forma. Então muitos passam 10 até 20 anos achando que são cristãos, e o que acontece? Não são regenerados, não são vivificados, não nasceram de novo, e aí tem um problema grave, muito grave. Então, a partir
De 10, 20 anos de igreja, eu conheço pregadores que pregando um sermão nasceram de novo. Não eram. Percebe a seriedade? Pregadores pregavam, ensinavam, discipulavam, ganhavam almas para Cristo. Mas não era nascido de novo, ainda era filho do diabo. Filho das trevas. É brincadeira? E pregava. E aí, ele pregando um sermão que era do pai dele, inclusive, ele pregando para a congregação, ele nasceu de novo, naquele momento. Foi regenerado pelo Espírito Santo e passou a entender a obra, então, da salvação. Agora, o que é difícil muitas vezes, que eu percebo, é pessoas que vêm de um contexto de igreja, ou até durante o discipulado mesmo, são ensinadas, são admoestadas. A gente prega, mas a pessoa que prega não tem poder para provocar conversão numa pessoa, nem arrependimento, nem novo nascimento. Né? Mas tem pessoas que passam muito tempo depois de serem batizadas pelo novo nascimento. Agora, o difícil é essas pessoas admitirem que só nasceram de novo depois. Porque normalmente as pessoas estão na igreja, estão sentadas nos cultos, estão cultuando, como tem muitos aqui, mas podem não ser regenerados, podem não ter nascido de novo. E isso é um problema grave, muito grave. Então a doutrina do novo nascimento é o que eu disse. Ela é mais gloriosa do que o próprio estado que Adão foi feito no Éden, porque a transformação e o que ela significa é muito mais glorioso do que quando o próprio Adão foi criado por Deus, ou quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ou quando as 10 pragas foram para o Egito, o que vocês imaginarem aí. A doutrina do novo nascimento está em primeiro lugar, do meu ponto de vista. Por isso é até importante tratarmos dela hoje e amadurecermos ela no decorrer dos anos. Vamos voltar para a Bíblia? Capítulo 3, versículo 1 e 2, o que é que diz aí? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter até Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, né? Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Perceba aqui agora a seriedade desse ocorrido. Aqui é um encontro. Um fariseu e Jesus Cristo. Um religioso rico, né, de alta patente religiosa e política em Israel, e Jesus Cristo. Nicodemos, ele é um dos principais da seita dos judeus, dos fariseus. Ser fariseu era ser um mestre da lei de Moisés, um mestre reconhecido com diploma, curso, teologia, 30 anos, né, de ministério, tudo mais. Vocês imaginam, 30 anos de ministério não, só depois de 30 anos começava, né, a servir. Então aqui era um homem maduro. Então era uma honra e um prestígio aos olhos das pessoas, ali humano. Ele era um estudioso erudito e ele também se assentava nas principais cadeiras ao lado dos principais governantes de Israel e dos romanos. Então o texto deixa claro que Nicodemos era um dos principais. Então João quer nos mostrar algo em sua época. Ostentava de poder político e religioso. Sim, esse homem era um homem poderoso em sua nação. Então Nicodemos provavelmente alcançou as honras e glórias que esse mundo oferece aos acadêmicos e aos eruditos. Tinha tudo o que qualquer homem deseja ter desse mundo e que esse mundo até pode dar ou reconhecer como importante. Mas ali, diante de Jesus Cristo, diante de Nicodemos, na verdade, né? Um homem simples, porque Jesus Cristo era um homem simples, nazareno, que vinha de Nazaré, e esse homem incomodava Cristo. Jesus Cristo era o tipo de pessoa que ele era visto com preconceito pelos acadêmicos. Ele era aquele homem que era visto como assim esse homem está no meio dos pecadores, ensinando a uma gente pobre, que não tem conhecimento, que é ignorante, que não sabe ler. Então, para ele se aproximar de Cristo, visivelmente ou de dia, era um pouco delicado, porque talvez a sua imagem pudesse ficar manchada. O que Nicodemos, aquele homem, quer com Jesus Cristo? Mas uma coisa é fato: esse homem incomodava Nicodemos. Esse pregador humilde, que andava ali entre os pobres, incomodou Nicodemos. E veja que o texto diz, né? Este à noite foi ter com Jesus. Este à noite, nas escondidas. Muitos falam que pode até não ser, mas é sim. Esse homem que tinha em suas mãos o poder político e religioso foi se encontrar então com Jesus. E vemos que João aqui está revelando claramente, né, que ele foi assim, eu creio que por conta de medo dos seus companheiros, ou vergonha de se encontrar com alguém, né, que não é do seu rol de poder ali acadêmico. Então uma das duas coisas podia ser:
Mas esse homem reconhece Jesus como um mestre, reconhece que Jesus vem da parte de Deus, mas até então não reconhece como Messias. Não reconhece como Messias. Não reconhece como o profeta que viria, ou o Messias. Ele reconheceu que Deus operava. Então, Nicodemos, ele é uma imagem para os nossos dias. Quantos e quantos e quantos aqui, acadêmicos e cristãos simples, né? Simples de cadeira, não são assim. Estão achando que seguem a Deus, estão achando que estão com Deus. Quantos não existem como Nicodemos, que acham que realmente tem a fé genuína no Deus verdadeiro? Quantos acham que por seguir uma religião organizada de sua época, estão com Deus? Mas são pessoas que no fundo, elas confiam em si mesmas, olham para si e dizem assim: eu não perco um culto, eu dizimo, eu oferto, eu ajudo os pobres, eu faço boas obras. Elas olham mais para a sua performance, para a sua dedicação. Ou nem isso, tem pessoas que não fazem nem isso. Tem pessoas que realmente acham que seguem a Deus das suas formas, dos seus próprios objetivos. São pessoas que estão sempre olhando para si mesmo. Então Nicodemos agora estava diante de Jesus e ouviria algo que ele nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. E isso é interessante, porém não é algo novo, uma vez que esse ensino de Jesus está nas Escrituras já. O plano de fundo do novo nascimento é ensinado no Antigo Testamento já. O Antigo Testamento já fala sobre isso. E os profetas já tinham revelado isso. Por mais que esse fosse um assunto o qual Jesus Cristo vai detalhar mais e ensinar mais, fato é que já era revelado em Jeremias, principalmente em Ezequiel, mais ou menos em Isaías. Então, o que acontece é que esse homem vai ter com Jesus. E o interessante é que, se vocês perceberem, eu não sei se houve mais conversa além dessa, mas o fato é que o evangelista João não quis revelar se houve. Creio que não houve. Jesus ouve o que ele diz, Jesus ouve realmente o que ele fala, mas Jesus não responde. Jesus não leva o raciocínio dele a longo prazo, adiante. E aí, ele muda completamente o assunto de Jesus Cristo. Versículo 3 e 4. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O interessante aqui é que Nicodemos vem com uma forma: o Senhor é mestre, o Senhor faz coisas que só se Deus estiver com você para fazer. Então ele tem um certo, entre aspas, temor. Mas Jesus não quer saber do que ele está dizendo. E é aqui que Jesus começa a falar para Nicodemos a necessidade de novo nascimento. A necessidade de nascer de novo. Então a palavra aqui no original, para nascer, significa ser gerado do alto. Significa regeneração. Jesus está falando que se não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Talvez você não tenha compreensão da seriedade que é, mas imagine o panorama judaico aqui. Os judeus esperavam o quê? Um reino. Esse reino era muito prometido, porque foi prometido desde a Davi em 2 Samuel 7, falando que viria, que o reino de Davi seria para sempre, que o seu trono jamais teria fim, e que um dos seus descendentes reinaria para sempre. Mas não só isso, essas promessas são renovadas em Amós, e lá em Daniel fala que virá um reino que subsistirá para sempre, e esse reino existirá para sempre. Mas agora Jesus está dizendo assim: se não nascer de novo, se não ser gerado do alto, se não ser regenerado, não podem nem ver esse reino. Então a necessidade de nascer de novo é fundamental, porque Jesus está falando disso. Por quê? Que Jesus agora fala sobre isso com Nicodemos e não fala, talvez em outro lugar, ou não foi registrado em outro lugar, porque eu creio que ele falou. Primeiro temos que entender que Jesus fala a palavra de novo, ou seja, nós nascemos biologicamente, claro, nascemos, é aquilo que chamamos de nascer naturalmente, e a Bíblia chama de nascer da carne, no versículo 7, Jesus fala assim:
No versículo 6, na verdade, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando aqui de dois nascimentos, um que é natural e outro que é espiritual. Por isso Jesus usa a expressão de nascer de novo. Então, todos aqui já nasceram uma vez, mas tem que nascer de novo. Então, fomos gerados no ventre de nossa mãe, no tempo certo, né? Nascemos. Então, o primeiro nascimento é chamado de nascimento da carne, ou melhor, nascimento da natureza humana. É quando a natureza humana gera a natureza humana, não é assim? Uma mãe gera, né, um filho e dá luz. Porém, Jesus fala que é necessário nascer de novo. E aqui é a questão. Como alguém vai entender isso? Como alguém vai compreender isso? Ou pelo menos entender corretamente, porque muitos ouvem falar disso, mas poucos entendem corretamente. Então Jesus fala a necessidade de nascer de novo e frisa isso. Porque caso a pessoa não nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. É por isso que a coisa é séria, porque não pode ver o reino de Deus. Então, em outras palavras, não há salvação para ela. Não há como ela ser salva. Você não pode ser salvo se não nascer de novo, estará condenado. Então, realmente, o que Nicodemos pensava sobre o reino? O que vinha na mente de Nicodemos sobre o reino? Porque existiam muitas profecias e promessas sobre o reino, como eu disse. A vinda do Messias, a inauguração do reino, o reino eterno, o Messias reinando. Mas como entender essa questão que é necessário nascer de novo? E que as pessoas de todas as nações iriam estar nesse reino, mas precisariam nascer de novo. Então, Jesus está apontando nitidamente para algo sobrenatural. Algo que vem de Deus. Algo que não depende dos homens, nem do que eles façam. E aí, a coisa começa a ficar diferente. Porque quando as coisas não dependem de nós, na vida cristã, parece que nós ficamos incomodados. Porque não depende do homem. Então, se não depende do homem, existe... Talvez as pessoas fujam disso aqui, ou talvez não, mudem essa doutrina, mudem esse ensino, porque não aceitam isso. Mas a verdade do fato é que essa doutrina não depende dos homens. O primeiro nascimento, em certo sentido, depende. Claro, depende das pessoas, pois essa foi a ordem natural que Deus deixou. Os homens decidem ter filhos e passam a ter filho por meio da relação sexual entre marido e mulher. E pronto, vai ter filho, a mulher vai gerar um filho. Caso Deus queira também, mas essa é a ordem natural. O homem participa, o homem está ativo, né? No nascimento natural. O homem está ativo no nascimento da natureza humana. Porém, o novo nascimento, e para ver o reino de Deus, não depende do homem. Não depende do homem. Não depende do homem. E aqui é algo que acontece livremente por meio de Deus e depende somente de Deus. E caso esse novo nascimento não aconteça, a pessoa não pode ver o reino de Deus. E o que é interessante? O que é interessante é que Nicodemos não entende. Percebe? Ele diz assim, não estou entendendo. E aí, ele é um mestre da lei em Israel. É alguém que ensinava as escrituras, pregava. Mas Jesus Cristo vai falar no versículo 10 algo interessante. Repare como Jesus vai, né, usar um tom aqui, né, com Nicodemos. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, você é mestre. Você sabe a Torá de cor. Você memorizou os 5 livros da Torá para ser fariseu. Mas não compreende isso, que era o fundamental na teologia mesmo neotestamentária. Ou do Antigo Testamento, melhor dizendo. Então, agora olha a surpresa de Nicodemos no versículo 4. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então, Jesus só revela no versículo 3 isso. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, só essa a revelação que ele tem até então. Então, a pergunta que ele faz é, me diga uma coisa aqui, Jesus Cristo. Como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Como é que eu vou, depois de ter nascido uma vez, estar velho? Como é que eu vou voltar para lá? E aqui ele pensa apenas, naturalmente, como os homens pensam, né? Ele pensa apenas no nascimento natural. Nascimento que todos aqui passaram. Então, não era para ser assim uma vez que ele é mestre em Israel. Não era para ser assim uma vez que ele é cristão.
Ele deveria saber o que Jesus estava falando. Agora minha pergunta é, e precisamente nessa doutrina, não é assim em nossos dias? Os mestres da lei, os que ensinam as escrituras, não são da mesma forma que Nicodemos? Qual é a surpresa em nossos dias? Nenhuma. As coisas continuam, como disse, né, entre aspas aqui, como disse aqueles homens que queriam mangar de Pedro. As coisas continuam desde quando nossos pais morreram. As coisas continuam iguais. Então, mas nesse requisito aqui, as coisas continuam iguais mesmo. Quantos não passam por mestre das escrituras, mas não sabem nada? Nada. E nós somos tão fracos, porque essa é a palavra melhor, tão fracos, que nós não conseguimos lidar com essas pessoas que não sabem nada. Nós nos acovardamos diante delas. Nós, por sermos fracos e covardes, como elas são, não ensinamos corretamente, porque também somos negligentes. E aí, nos tornamos filhos da luz, filhos de Deus, covardados. Parece que com medo de expor a luz. Entende? Se dobrando a homens que não sabem nem o que falam das escrituras e que não ensinam corretamente. Mas Nicodemos não entendeu o que é nascer de novo. Ele veio com uma pergunta que parece de uma criança. Porque parece uma criança realmente perguntando a Jesus. Como tá vendo? Parece uma criança. Será que ele não tem noção que Jesus Cristo está falando disso? Ele está falando nascer de novo. Então, Jesus fala, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Versículos 5 e 6. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa doutrina ninguém pode ter um pingo de orgulho nela. Vocês não podem olhar para essa doutrina e se orgulhar. Nenhum de nós pode olhar para essa doutrina e se orgulhar. Se por algum acaso Deus queira que você seja nascido de novo, você tem que ser mais humilde do que você era antes, ou ser humilde como nunca foi. E Jesus acrescenta algumas coisas a mais nesse versículo aqui. Vocês têm que prestar atenção, porque no versículo 3, ele só fala simplesmente, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas como Nicodemos não entende, no versículo 5 ele vai ampliar. Ele fala agora quem não nascer da água e do Espírito. Aí ele muda, não pode entrar no reino de Deus. Então se lá ele falou apenas quem não nascer não pode ver, no versículo 5 ele aprofunda o ensinamento para Nicodemos que não estava entendendo nada e diz, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não é agora mais ver, mas entrar no reino. Então Jesus está apontando para o novo nascimento. O nascimento que é essencial para a nossa vida com Deus, inclusive, porque sem esse novo nascimento não há comunhão com Deus. Você pode orar a Deus, você pode se espernear, você pode dizer que Deus me ouve, mas se você não é uma pessoa nasce de novo, Deus não tem comunhão. Então, esse novo nascimento é importante para a nossa salvação. E caso a pessoa não nasça de novo, não nasça agora, no tempo presente, nessa era do Espírito, né? Essa pessoa não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Ou seja, ela não desfruta agora do reino. Porque ver o reino e entrar no reino, meus irmãos, são paralelos, e ele está falando a mesma coisa. Porque quando alguém nasce de novo, essa pessoa começa a ver o reino no tempo presente. E no último tempo escatológico ela entra. Mas o reino, Jesus fala, já está entre vocês. Ele falou que o reino dos céus chegou, é chegado o reino dos céus. Ele está entre vós, ele está dentro de vós. O reino já está aqui, então a gente já vê o reino, vive o reino, sente o reino. Mas o último estágio é a entrada em novos céus, em nova terra, que é o reino consumado, finalizado.
Então é necessário nascer, então, é necessário ser gerado por Deus, é necessário ser regenerado por Deus. E aí ele revela: olha, Nicodemos, eu sei que você não está sabendo direito das coisas, mas deixa eu falar uma coisa. Se você não for gerado, se você não for regenerado pelo poder do Espírito Santo, aí agora ele fala do Espírito, você não pode nem entrar no reino dos céus. E aqui Nicodemos agora, que se ele já estava sem entender nada, creio que ele não entendeu foi mais nada. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos é que quem nascer da água e do Espírito. Agora, o que é esse nascer da água e do Espírito? É aqui onde entra a confusão. Jesus apenas fala algo, meus irmãos, já revelado no Antigo Testamento. Esse ensino é revelado no Antigo Testamento pelos profetas, porque foi promessa de Deus para o seu povo. Então, no Antigo Testamento existiam muitas promessas que falavam do Espírito e da purificação, da purificação do coração e da purificação dos pecados. Então, água e Espírito estão interligados na doutrina do Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento, para falar de pureza, para falar de purificação. Então, se a água purifica, né, a água aspergida purifica, o próprio Espírito é aquele que regenera, que gera, que faz nascer de novo, que faz a obra sobrenatural no coração. Então, por exemplo, em Joel é falado que o Espírito seria derramado em toda a humanidade. É uma promessa. Em Joel 2,28. Em Isaías 32, versículo do 15 ao 20, fala das bênçãos espirituais que alcançaria o povo. E essa aqui é uma bênção espiritual. Em Ezequiel, versículos do 19 ao 20, fala que Deus prometeu uma renovação e uma purificação interior que o povo da antiga aliança não tinha. Em Ezequiel, em Jeremias 31 precisamente, é prometido um coração novo, tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, fazer com que o povo seja purificado e ande na lei e nos estatutos de Deus. Então, ele está falando de uma mudança interna. Essa nova aliança irá trazer mudança interna. Então, a passagem mais importante para entender o que Jesus está revelando em João 3, do 3 ao 8, é Ezequiel 36, a partir do 25. E prestem atenção no que eu vou ler aqui. Ó. Diz assim, olha: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Prestem atenção no que eu estou lendo aqui, ó, porque é esse o pano de fundo de João 3. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Essa água pura não é água natural, é o Espírito Santo. Eu os purificarei de sua impureza e da sua adoração aos ídolos. Aqui é Deus prometendo. Vocês têm que entender isso aqui, meus irmãos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Então, o pano de fundo de João 3, precisamente do 3 ao 8, é Ezequiel. Precisamente Ezequiel 29, na verdade, Ezequiel 36, do 25 em diante. Então, esses versículos, meus irmãos, nada mais é do que as promessas daquele povo que estava lá em Israel, longe de Deus. Mas Deus disse: vai chegar um dia que eu enviarei o meu Espírito, e o meu Espírito irá provocar uma mudança interna. Não é vocês que não conseguir, porque vocês já provaram que não conseguem. É o meu Espírito. Então Nicodemos era para entender passagens como essa e saber que essas promessas seriam cumpridas. Seriam cumpridas. Esse é o pano de fundo de Jesus Cristo. Então, quando a gente tem essa compreensão que Jesus Cristo é judeu, que Jesus Cristo faz uma teologia no Antigo Testamento e que Jesus Cristo tem todos os seus pressupostos no Antigo Testamento, a gente começa a analisar com mais cuidado a Bíblia, que Jesus fala. Jesus não fala nada à toa. Interessante, Jesus não fala quase nada novo, ou quase nada. Porque eu nem imaginava, né, no começo da minha conversão, que Jesus estava citando esse pano de fundo aqui. Mas quando você começa a ver as promessas de Deus,
o Messias que viria, e começa a ver como tudo se cumpre em Jesus. É claro que ele está falando justamente que o Espírito Santo irá provocar uma mudança interna, irá trazer novo nascimento, regeneração, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne ao seu povo. Então Deus trouxe regeneração. Deus gerou de novo, um novo nascimento no seu povo. Não um nascimento que é feito nesse mundo, mas um nascimento que vem do alto e opera no pecador uma nova vida. Então isso é maravilhoso mesmo. Tem coisa mais maravilhosa que essa? Entre nossa relação em Deus não tem uma doutrina como essa. Não tem uma doutrina que exalte a Deus, humilhe o homem, mas ao mesmo tempo seja maravilhosa como essa. Eu nasci de novo. Mas não nasci de novo por conta de algo que eu decidi fazer. É porque o Espírito Santo fez uma operação milagrosa no meu interior e tirou o coração de pedra, operou, tirando a velhas impurezas e renovando o meu interior. Então Jesus usa as palavras nascer da água e do Espírito para falar do novo nascimento, da purificação e renovação que acontece nas vidas daqueles que realmente nasceram de novo. Então Nicodemos parece não compreender isso. Hoje também, nossos dias é assim, alguns cristãos não compreendem. Tem cristãos que nasceram de novo e não compreendem essa doutrina. Tem que aprender. Para quê? Para que a doutrina se torne sólida no coração. Então, acham que nascer de novo é nascer nas águas, se batizar. E aí eu fico me perguntando assim, como é que a pessoa é ensinada que nascer de novo é se batizar? Não, a pessoa foi lá nas águas e ele nasceu de novo. Como é que pode pegar tal doutrina, tal ensino precioso e reduzi-lo a uma decisão humana? Como é que pode colocar tanto ônus, mesmo que nascer de novo, vai ter batismo no dia tal, você vai se batizar para você nascer de novo? Pelo amor de Deus, como é que pode fazer isso com a doutrina de Cristo? Dizer que isso é regeneração? A água então, e a pessoa que lhe afunda lá, ou você mesmo, tem o poder de fazer você nascer de novo? Não está nem perto de ser isso. Esse ensino é totalmente contrário, e não é isso que o texto está falando. Jesus não está falando sobre batismo, Jesus está falando sobre promessas que foram feitas no Antigo Testamento e cumpridas na nova aliança nele. Então, preste bem atenção. Ele purificaria seu povo e renovaria o seu povo, fazendo com que esse povo siga a Deus espontaneamente agora. Espontaneamente, não por medo, não por violência, não por medo do inferno, mas seguir a Deus porque ama a Deus, porque gosta de seguir a Deus, porque ama Cristo. E enquanto Deus não fazer a operação do novo nascimento no coração, ninguém ama a Cristo, ninguém ama a Deus, ninguém se submete a Deus e ninguém consegue verdadeiramente adorar a Deus e ter Cristo como suficiente em sua vida. Só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Então, não é à toa que existe uma passagem também muito conhecida de vocês, em Ezequiel 37. Né? Todos leem, todos conhecem essa passagem. Ezequiel 36 fala do que eu estou dizendo, o novo nascimento. Ezequiel 37 é o novo nascimento na prática. O que é que Deus ensina em Ezequiel 37? Será que é sobre um pedaço de ossos mesmo? Será que é sobre um pedaço de ossos que estavam lá secos? Será? Ezequiel 37, meu irmão, nada mais é do que a restauração do povo de Israel por meio do novo nascimento. Não foi o profeta. O profeta disse, não. Deus disse que o profeta falaria pela palavra dele. E a palavra dele, de Deus, era que iria dar vida àqueles ossos secos. Então, Ezequiel 37 é um ensino claro do novo nascimento. Nós éramos mortos. Nós éramos como mortos. Cadáveres, como ossos secos. Mas teve um dia que a pregação foi feita, o Espírito trouxe a pregação, aplicou no coração e provocou um novo nascimento em nós. E nós éramos ossos secos, mortos nos pecados, nos delitos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas um dia Deus provocou um novo nascimento e operou em nós o nascer de novo.
E nós, como aqueles ossos, fomos nascidos, vivificados, como disse Deus a Ezequiel. Esses ossos serão vivificados, e os ossos começaram a se juntar, a se bater um no outro, e do nada tinha carne, do nada um espírito de habitar neles. Percebe que os ossos não podem fazer nada? Os ossos podiam fazer alguma coisa? Eles podiam por si só nascer de novo? Não. Deus operou naqueles ossos o novo nascimento. E se vocês continuarem, né, Ezequiel 37, ler todo, vocês vão perceber que Deus diz assim: é isso que eu farei com a nação de Israel. Então, esses versículos que pegam isolados as passagens e pregam bonito e falam bonito, reduzem a passagem a pó, exaltam o homem, tira Deus do centro. É isso que fazem quando a pessoa diz que o batismo é o novo nascimento. Então, perceba uma coisa. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, é dito assim, olha: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Preste atenção agora. Ele nos fez nascer de novo. Ou, Ele nos regenerou. Então, Pedro está falando da mesma coisa que João. 1 Pedro 1,3. Dizendo que foi Deus quem nos fez nascer de novo e ser regenerados. Paulo fala a mesma coisa em Tito. Tito 3,5 diz: Ele nos salvou, não porque tivemos feito algo justo, tá percebe? Ou por nossas próprias obras, mas por causa da sua misericórdia. Aí ele diz assim, olha, e aqui Paulo está pensando em Ezequiel também, porque ele diz, ele nos salvou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu uma vida por meio do Espírito Santo. Então, eles estão reconhecendo apenas aquilo que Deus ensina. Então, o novo nascimento, ela é uma doutrina fundamental e disso depende a nossa salvação. Não há salvação para os que não nascem de novo. É necessário nascer de novo. João 3, versículo 7 e 8. Preste atenção. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Então, o interessante é que, tipo assim, como a pessoa chega em batismo nisso aqui? Se o versículo, a continuação, está dizendo assim, olha, não é um nascimento natural, não é algo feito pelo ser humano, não é algo feito pelo homem, é o Espírito Santo soprando vida aonde quer. Percebe? Então você não pode chegar na pessoa e falar assim, esse batismo vai para você nascer de novo. Você prega, ora, ensina e pede, Senhor, regenere, convença dos pecados, dê vida a esse que está morto. Percebe? Se você faz uma pregação diferente dessa, e cobra para a pessoa nascer de novo, você está botando um jugo nela que você não sabe o tamanho. Como é que você vai falar isso para uma pessoa? Nasce de novo. E quando é isso? Isso é falo. Quando as pessoas dizem assim, meu irmão, vem cá, vou conversar com você aqui. Aí a pessoa diz assim, ó, você precisa, começa assim, você precisa aceitar Jesus. Você precisa seguir a Deus. Você precisa obedecer. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Como é que você falar isso com um cadáver? Porque a Bíblia, na verdade, no Novo Testamento fala que as pessoas estão mortas. Então, isso, como é que você fala? Você prega o Evangelho. Simplesmente. Você prega. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê será condenado. Agora, aceite Jesus. Tipo, então, Jesus está... É como se Jesus estivesse ajoelhado. Dizendo assim, me aceita. Me aceita, eu preciso de você. É essa a imagem que é passada. Não, meu irmão. Não é essa a imagem, não. Não é essa, não. É Jesus quem aceita aquela pobre alma pecadora. É Jesus quem dá vida àquela pobre alma pecadora. Não é a alma pecadora que decide aceitar Jesus. Ou como também usam o texto do Apocalipse errado. Deus está na porta batendo. Em quê? No seu coração. Só pode se aceitar. É assim que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia está falando de pessoas nascidas de novo, pessoas regeneradas, uma igreja que Deus estava chamando ao arrependimento. O texto é claro. Sabe o que Deus faz com o ímpio? Quer saber? Ele não bate em porta, ele arromba a porta
Ele estraçalha do coração, Ele faz a ferida, Ele vivifica, Ele regenera e Ele dá vida àqueles ossos secos. Você acha que Deus realmente precisa da minha cooperação na salvação? Ele precisa do meu coração santo, sendo que eu não tenho? Ele tem que me transformar do começo ao fim, meu irmão. É Ele que tem que me convencer dos pecados. É o Espírito que me convence. Se o Espírito não convencer, se o Espírito não aplicar, o pecador pode ouvir o Evangelho 200 vezes, de joelhos, orando. As palavras, diz Paulo, são Espírito e são vida. E se a palavra não penetrar espiritualmente no coração do pecador pelo poder do Espírito, a vida toda ele não será regenerado e vivificado. O que fazer nessa situação? Uma única coisa, nós continuamos pregando e orando. Pregando e orando. Deus não chamou você para operar o novo nascimento de ninguém. Deus não chamou você para salvar ninguém. Deus chamou você apenas para isso aqui, olha. Paulo disse lá em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou. Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio unicamente de Deus. Então nós plantamos e regamos. Sabe como é que você planta e rega? Você prega com a sua boca e com as suas atitudes e chora em seu quarto em oração, para que as suas lágrimas reguem aquelas palavras no coração da pessoa, pedindo a Deus que o transforme, porque é uma obra de Deus o novo nascimento. Então, se você quer um conselho e quer ser bíblico nessa fase, chore pelas almas, peça a Deus para regenerá-las, peça a Deus para salvá-las, porque no dia, meu irmão, que Jesus Cristo salvar uma alma, no dia que essa ovelha, esse bode se transformar em ovelha, ela não volta mais nunca a ser bode. Ela será para sempre ovelha. Pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Quer ver a prova disso? Efésios 2:1 diz assim: Ele nos vivificou estando nós mortos em pecados, em delitos. Ele diz assim: em quem no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, fazendo a vontade da nossa carne e nossos desejos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Paulo diz, Ele nos deu vida, Ele nos vivificou, Ele nos regenerou, Ele nos gerou, Ele nos fez nascer de novo. Então a Bíblia aponta para uma mudança radical e tremenda. A Bíblia sempre fala sobre o nascimento como sendo uma obra salvífica. É o começo da salvação. É claro que o novo nascimento em si, ele não é em si a salvação, mas ele é o começo de uma vida para Deus e de uma vida futura salva, porque uma vez que você foi regenerado, você não volta a morrer mais. Mas sem nascer de novo, não há salvação. Então a Bíblia fala, preste atenção no que é o novo nascimento. A Bíblia fala que o novo nascimento é, primeiro, passarmos da morte para a vida, Efésios 2:1. Sairmos do reino das trevas para o reino da luz, Colossenses 1:13. Deus tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, Ezequiel 36 e Jeremias 31. Então, se vocês perceberem os versículos de promessa do Antigo Testamento que se cumprem no Novo, é tudo Deus operando, é tudo Deus fazendo, porque quando Deus deixa as coisas na mão dos homens, Ele destrói. Se Deus deixasse nas suas mãos o novo nascimento, você nunca teria. Então, eu vou ilustrar aqui o que é o novo nascimento. O novo nascimento, meus irmãos, é como um milho de pipoca. Vocês sabem muito bem o que é um milho de pipoca. Então, aquele milho de pipoca, ele se transforma em quê? Em um flocozinho branco. Não é assim? É dessa forma. Antes de nascermos, de novo, no caso, sermos regenerados, somos como aquele milho de pipoca. Nós somos aquilo, ímpios, pecadores, maus, somos aquele milho. Mas depois que Deus opera em nós o novo nascimento, nós somos transformados naquele floquinho branco de pipoca. Aí eu pergunto a você, o que é que tem mais a ver aquele milhinho com esse floco? Se uma pessoa que não conhece o milho de pipoca chegar em você e falar assim, você acredita que isso aqui virou isso aqui? Ninguém acredita. Tem que ver para acreditar. O novo nascimento é a mesma coisa. Nós estávamos mortos, afastados de Deus, cegos, corrompidos pelo mundo. Deus foi lá e operou. E nós agora fomos transformados por Deus. E aí, como não entender aquela passagem que está, por exemplo, em 2 Coríntios 5:17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Claro que se fizeram novas. A pessoa saiu de um local e foi para outro, de um terreno foi para o outro, de uma vida e foi para outro, de um reino foi para o outro, de um coração tem outro. É claro que tudo se fez novo. Então veja, tem pessoas que não são regeneradas, não nasceram de novo e precisam nascer de novo para ser salvas. Quer um exemplo disso em nossas vidas? Paulo, o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele mesmo falou, entre os fariseus era o mais poderoso, o mais conhecido. Ele servia a Deus, diz ele. Conhecia as escrituras. Perseguia os cristãos, era zeloso. O que foi que aconteceu? Ele aqui, olha, caminho a Damasco. Uma luz do céu brilhou. Cristo apareceu para ele e disse, por que me persegues? E aí ele revela que Cristo disse assim, olha, duro é retroceder contra os grilhões. E aí, naquele momento ali, como um relâmpago, rápido, o homem foi salvo, nascido de novo e regenerado. Mas antes, não servia a Deus? Na cabeça dele. Quando Deus disse, hoje, a partir de hoje, você vai me servir mesmo. Deus foi lá e disse, Paulo, vem aqui, porque antes de você nascer, na eternidade passada, antes de você existir, eu já tinha ele escolhido para ser apóstolo, pregador. E eu vou lhe vivificar hoje. E Cristo, quando Deus quis, ele operou no nascimento de Paulo. E Paulo se tornou um homem extraordinário depois de 3 dias. Foi batizado e já saiu pregando nas sinagogas. Então, o que seria, Vinícius, o novo nascimento e a regeneração? É uma obra do Espírito Santo. É como se fosse uma cirurgia mesmo espiritual. Deus olha para nós, nos ver como cadáveres, pessoas mortas em seus pecados, nas trevas, seguindo o mundo, seguindo o diabo, sem entender, não compreende as coisas espirituais. Quando você prega uma pessoa ímpia, você prega, explica, prega, não entra, morta, está morta. Ela sabe que é verdade. As pessoas sabem que o evangelho é verdade. Eles veem é verdade, Cristo é verdadeiro, tal, temem, mas não seguem, porque não foram regeneradas, porque o Espírito não atuou no coração, porque não houve um novo nascimento e porque não houve a regeneração. Então Deus, Ele olha para essas pessoas alienadas, que a Bíblia fala servas, filhos do diabo, inclusive, né? Filhos das trevas, e as transforma. E a partir desse momento, a pessoa nem sabe que nasceu de novo. Primeiro que normalmente são poucas as pessoas que entendem que nasceram de novo e foram transformadas. A maioria não sabe. Eu mesmo não sabia na época. Fui ensinado. E aí eu compreendi. Então, chega um dia que essa pessoa foi transformada. E aí ela começa. Elas correm para Deus. Elas são incomodadas. Desejam aprender de Cristo. Desejam seguir a Cristo. Estão dispostas a renunciar às suas vontades, seus desejos, seus pecados por causa de Deus. E agora passam a amar Jesus. Amar. Falando de amar. Amar Jesus. Amar Cristo. Amar Cristo. E confia nele, nessa vida e na próxima, para a sua salvação. Porém, o novo nascimento, meus irmãos, sem o novo nascimento não tem como haver salvação. E Jesus deixa muito claro, o Espírito sopra onde quer. Cabe a nós nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus. E dizer, Deus, regenere fulano, regenere ciclano, salve fulano, salve ciclano, porque está em tuas mãos. Esse é o caminho para nós. Então, o novo nascimento é realmente uma das doutrinas mais poderosas, preciosas para nós. O novo nascimento, sem o novo nascimento, não tem como a pessoa viver o reino nessa vida e na próxima. A pessoa não entra no reino, não há esperança. Agora, eu também quero que vocês que são nascidos de novo se alegrem, porque é uma doutrina maravilhosa. Vocês são nascidos de novo. Isso não é pouco. Isso é a coisa mais fundamental desse lado do céu. A doutrina do novo nascimento é uma obra do Espírito. Não é apenas descer sobre as águas, tantos que descem sobre as águas. E cadê o novo nascimento? É o Espírito de Deus fazendo você entender e compreender, você nascendo do alto. É uma transformação. O novo nascimento não é só abandonar vícios, abandonar um caminho estranho, uma ética melhor, uma moral melhor. Não é só isso. Porque as pessoas são transformadas para melhor, são bons pais, boa mãe, bons trabalhadores, mas podem não ser nascidos de novo. O novo nascimento é um amor incansável por Cristo. É uma confiança incansável por Cristo. Então, será que em nossos dias
Não é justamente isso que as igrejas precisam, que o povo de Deus precisa, como no dia de Israel? Ser restaurados, vivificados, transformados, purificados, nascidos de novo. Deus estava falando daqueles que era povo dele lá em Israel. Que estavam na aliança do Antigo Testamento, mas que não eram salvos. Eram como ossos secos. Muitos são os cristãos que precisam nascer de novo. E a vida de um nascido de novo, meu irmão, é diferente. É diferente dos ossos secos do mundo. É muito, muito diferente. Muito. E talvez você tenha pensado que é nascido de novo, mas tem uma vida que só evidencia que seu interior é como um sepulcro aberto, como Jesus falou aos fariseus. Então não nascemos de novo pelo nosso poder, pela nossa vontade. Nascemos de novo pela obra sobrenatural do Espírito Santo. Só Deus opera isso. Só Deus pode fazer a cirurgia. Só Deus pode fazer o ser humano nascer espiritualmente de novo. Jesus disse que é necessário nascer de novo. Minha pergunta é: será que você já nasceu de novo? A Bíblia dá todas as evidências necessárias para nascer de novo. A Bíblia fala todos os frutos de nascer de novo. E a Bíblia fala como um novo nascido, uma pessoa nascida de nova vida. Mas, de qualquer forma, eu finalizo a pregação dizendo: essa doutrina, ela é maravilhosa. Ela é mais gloriosa do que qualquer doutrina bíblica. Ela é mais maravilhosa do que as 10 pragas do Egito. Ela é mais maravilhosa do que como Adão foi feito no Éden. Ela é mais maravilhosa do que a própria criação. Ela é mais maravilhosa que tudo. Porque Deus pega inimigos dele, servos do diabo, e transforma-se em sacerdotes do reino de Cristo. Então Deus é soberano e nós devemos glorificar ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai amado, te agradecemos, porque sabemos, Pai amado, que em nosso meio o Senhor tem feito grandes coisas. E o meu pedido, Pai amado, é que a tua igreja, Pai amado, amadureça no entendimento da tua palavra. E que o Senhor, Pai amado, possa operar nas vidas daqueles que talvez estão aqui, que não são nascidos de novo, Pai amado, que não podem nem ver e nem entrar no reino. E por isso não fazem parte do reino nessa vida. Então meu pedido aqui, Senhor, é que o Senhor transforme os corações, vivifique as vidas, purifique cada um. E também o Senhor nos dê essa convicção, Pai amado, dessa obra em nossas vidas, para vivermos com ousadia, com intrepidez, para sermos cristãos fervorosos, ousados, contentes no Senhor, pois o Senhor é suficiente em nossas vidas, os teus feitos em nossas vidas são suficientes. E nós não precisamos de mais nada dessa vida além do Senhor, Pai. O Senhor é suficiente, Pai amado. O nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Nós passamos a amá-lo, mas antes não amávamos, éramos inimigos. Mas hoje nós amamos, Pai amado. Nós declaramos, Pai amado, que o Senhor é soberano em nossas vidas. É a tua graça, é o teu poder, é a tua misericórdia, é o teu Espírito operando em nós o convencimento, o quebrantamento, Pai amado, e a mudança de vida. Então nós te louvamos, porque hoje nós podemos já ver o teu reino. E no último dia, no dia, Pai amado, final da consumação do teu reino, nós entraremos por aquelas portas, como o Senhor mesmo revelou. Vinde, bendito de meu Pai, possui o reino que por herança vos está preparado antes da fundação do mundo. Louvado seja o teu nome, louvado seja o Senhor, receba a glória da tua igreja e que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e pedimos por nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa semana a todos e Deus abençoe.